Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Hora da Holding. Hoje eu vou tratar de um assunto que é muito delicado para todas as famílias, principalmente porque é um evento que ocorre normalmente não esperado, que é o falecimento. Em decorrência do falecimento da pessoa que deixou bens, é necessária a abertura de um inventário dos bens. Então, aqui o que eu vou tratar? Primeiro, quando que esse inventário é obrigatório para ser aberto? Segundo, quais são as formas de inventário? E em terceiro lugar, qual o custo de um inventário e, no caso específico, eu vou tratar do custo no estado de São Paulo. Então eu peço a você que acompanhe esse vídeo até o final, se inscreva lá no canal, ative o sininho para quando houver um novo vídeo você seja avisado e acompanhar o canal Hora da Holding. Eu sou o Dr. Acácio Roboredo, sou advogado há 36 anos com escritório aqui em São Paulo e atuo em todo o Brasil. Sou especialista em planejamento patrimonial, holding familiar e inventários. Bem, vamos lá, vamos tratar do primeiro assunto. Quando que é obrigatório a realização ou a abertura de um inventário? Toda pessoa que falece e deixa bens, é obrigatória a realização de um inventário, tendo ela um herdeiro, vários herdeiros ou não tendo herdeiro, ok? Então, essa pessoa tem uma casa, ou tem dinheiro em banco, ou tem ações, investimentos, tem participação em empresas, seja o tipo de bem que for, é necessário e obrigatório a abertura de um processo de inventário. Pois bem, vamos lá. Como que esse processo de inventário vai ser realizado? Existem duas formas. A primeira delas é a extrajudicial e a segunda forma é a judicial. Em relação ao inventário extrajudicial, ele deve ocorrer, deve ser feito, perante um tabelião de notas. Ele tem que ter a assistência de um advogado também. E quando que ele pode ser feito na forma extrajudicial? Ele vai ser feito na forma extrajudicial quando houver herdeiros maiores, capazes e que estejam de acordo com a partilha dos bens. Havendo qualquer discordância, já não cabe mais o extrajudicial. Em contrapartida, quando que o inventário tem que ser judicial, que é a outra forma de realização do inventário. Esta é a forma mais penosa e é a forma mais desgastante para uma família. Bom, vamos lá. Tem que ser um inventário judicial quando há herdeiros menores ou herdeiros incapazes. Essa é a primeira obrigação para a realização de um inventário judicial. A segunda, quando os herdeiros não estão de acordo amigavelmente com a partilha, ou seja, há um litígio. Em havendo esse litígio, obrigatoriamente o inventário será judicial e o juiz então será chamado a decidir sobre a partilha dos bens e ao direito de cada um dos herdeiros. E a outra obrigatoriedade para que um inventário seja realizado lá no fórum, judicialmente, é quando há um testamento. Seja esse testamento público, particular ou cerrado, que são as três formas que a lei prevê testamento. Nesse caso, obrigatoriamente, o inventário é judicial. E é judicial até porque a abertura e cumprimento do inventário é um processo específico, também judicial.
Então, enquanto não se decide sobre a validade do testamento, quem são os herdeiros, qual o quinhão que vai caber a cada um de acordo com essa vontade expressa lá no testamento, o processo tem que ser judicial. Há uma situação onde ele pode, após resolvida essa questão do testamento, ser finalizado perante o tabelião de notas. Mas são raras essas situações. Na grande maioria das vezes há um litígio, há alguma discussão e o juiz então é quem vai ter que decidir sobre a partilha dos bens deixados pela pessoa que faleceu. Ok, vamos tratar então do custo de um inventário, seja ele extrajudicial ou judicial. Então, para a realização do inventário extrajudicial, é necessário que seja feita uma escritura perante o tabelião de notas. É obrigatório a assistência de um advogado, é obrigatório o recolhimento dos emolumentos, é obrigatório o recolhimento do ITCMD, o Imposto Causa-Mortes, como é conhecido, e depois, se tratarem de bens imóveis, essa escritura de partilha vai ter que ser levada a registro perante o cartório de registro de imóveis, se há participação societária perante a junta comercial e por aí afora. Mas vamos falar então do custo desse inventário. Vamos começar pelos emolumentos de uma escritura. Essa escritura pública que vai ser lavrada perante um tabelião, ela tem aí o seu custo no estado de São Paulo de no mínimo R$ 1.700. E ela pode chegar aí até R$ 58.500. Eu vou seguir um padrão aqui. Eu vou tomar como exemplo um patrimônio de R$ 1 milhão. Então vamos imaginar daqui para frente que no estado de São Paulo a pessoa deixou bens no valor de R$ 1 milhão, e que esse bem é um bem imóvel, tá? Um apartamento, uma casa, um terreno. Então o primeiro custo é esses emolumentos. Os emolumentos do cartório, essas custas do tabelião, ela gira aí em torno de R$ 5.800 para um patrimônio de R$ 1 milhão. O segundo item tem que ter assistência do advogado, são os honorários advocatícios. Os honorários advocatícios para um inventário extrajudicial, ele gira em torno entre 5% e 10%. Vai depender muito do valor do patrimônio, da complexidade, das discussões que a família vai ter, para que o advogado, então, coloque o valor dos seus honorários para realizar esse trabalho. Mas vamos considerar aqui que é tranquilo. Então, o patrimônio de R$ 1 milhão, nesse inventário, os honorários advocatícios serão de 5%. São, portanto, R$ 50 mil. Aí, além disso, é necessário o recolhimento do ITCMD, ou do Imposto Causa-Mortes. E aí vem uma questão onde muitas pessoas se confundem. Nós temos aí algumas observações a fazer. A primeira delas diz respeito ao prazo para recolhimento. O prazo é de 60 dias após o falecimento, assim como o prazo para a abertura do inventário. Então, tem que ser feito um procedimento perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e será apurado o valor do imposto. A alíquota que incide deste imposto sobre os bens herdados no estado de São Paulo é de 4% sobre o valor real dos bens. Então, imaginemos aqui aquele exemplo, que o valor real de um imóvel é de R$ 1 milhão,
E não importa se ele foi adquirido por 1.000, 10.000, 50.000, 100.000 reais. O imposto vai incidir sobre R$1 milhão, que é o valor real, o valor de mercado desse bem. Portanto, já vai se deixar aí R$40.000 de imposto causa-mortes, o ITCMD. E no prazo a ser recolhido no prazo de 60 dias. Não sendo recolhido nesse prazo de 60 dias, há uma multa de 10%, se ele for recolhido até 180 dias. Ou então, quando excede os 180 dias, 20% de multa sobre o valor do imposto. E aí é uma questão interessante, além da multa, passa a incidir, a partir dos 60 dias, correção monetária e juros de mora. Então, esse valor de R$40.000, ele pode ir lá em cima. Para que se consiga obter toda a documentação e certidões necessárias para o inventário extrajudicial, você vai gastar aí algo em torno de R$2.000. Ok? Certidões, advogado contratado, lavra-se a escritura com a prova do imposto recolhido. Neste caso, um imóvel no valor de R$1 milhão, finalmente ele tem que ser levado a registro, no cartório de registro de imóveis, para que a partilha seja totalmente formalizada e esteja regularizada. E aí já vão também algo em torno de R$3.500. Então, qual é o custo total de um inventário extrajudicial? Vamos somar lá. Honorários advocatícios, R$50.000. ITCMD, R$40.000. Vai se gastar de certidões R$2.000 e vai se gastar de emolumentos e de registro de imóveis algo em torno de R$10.000. Portanto, para um inventário extrajudicial de um patrimônio, considerado que seja um imóvel no valor de R$1 milhão, o custo total é de R$102.000. Exatamente. A família vai ter que despender R$102.000, algo em torno de 10,5% do valor de mercado desse bem. Não é todo mundo que tem esse dinheiro à disposição para realizar esses pagamentos, não é? Bem, há uma situação pior do que essa ainda, que é o inventário judicial. Lembrando que ele é realizado obrigatoriamente quando não há acordo entre os herdeiros, quando há testamento ou quando qualquer um dos herdeiros seja menor ou incapaz. E para eu passar para vocês a ideia de custo de um inventário judicial, reforçando, judicial quando é feito lá na justiça, perante um juiz, é um processo, ok? A primeira grande diferença está nas custas que são devidas por se tratar de um processo, são as custas processuais. Recentemente, no estado de São Paulo, essas custas elas foram majoradas, elas subiram de 1% para 1,5% sobre o valor do patrimônio. Então eu vou tomar aqui também o exemplo de um único imóvel, objeto de um inventário judicial. Não vou considerar testamento. Testamento ainda é uma outra dor de cabeça com um custo adicional e um tempo também que acaba prolongando o inventário judicial, que já não é pequeno. Tá? Então as custas judiciais nessa situação, ela é devida em R$15.000. Ok, mas para eu dar entrada nesse processo, que o prazo também é de 60 dias a contar do falecimento daquele que deixou os bens, né, que judicialmente é conhecido como o autor da herança,
é necessário contratar um advogado. E então nós vamos à questão dos honorários advocatícios. Os honorários advocatícios para um processo de inventário judicial, ele é de no mínimo 6% até 10%. Há quem cobre menos? Sim, depende da situação, depende do quão tranquilo se imagina ser, porque nunca é tranquilo. Depende de uma série de fatores. Depende daqueles que trabalham praticamente pro bono, mas vamos lá. Em regra, aqui no meu escritório, ele nunca é menos, num inventário judicial simples, do que 5%. Então, mas aí para um patrimônio de R$1 milhão, vamos já considerar 6%. Estamos aí entre 5% e 10%. Então o custo com honorários advocatícios é de R$60 mil. Então, custas processuais, 1,5%, R$15 mil. Honorários advocatícios, 6% sobre o valor do patrimônio de R$1 milhão, R$60 mil. São necessárias também a realização de extrair certidões e a parte de documentação para esse inventário, que também vai se gastar a mesma base de R$2 mil. Aí incide também a mesma base de cálculo do imposto, o ITCMD, ou Imposto Causa-Mortes. No nosso exemplo aqui, um patrimônio de R$1 milhão, o imposto causa-mortes deve ser recolhido no prazo de 60 dias, com uma alíquota de 4% sobre o valor real do bem. Então, serão mais R$40 mil. Vamos imaginar que deu tudo certo e a partilha foi realizada e expedido lá o formal de partilha ou o auto de adjudicação, porque pode ser que tenha um único herdeiro, que ele seja menor, que ele ou seja incapaz. Nessa situação, formal de partilha ou auto de adjudicação, ele tem que ser levado a registro perante o cartório de registro de imóveis. Aqui no estado de São Paulo, para essa base o registro, né, para um imóvel, uma partilha de um imóvel no valor de mercado de R$1 milhão, ele vai girar aí em torno de R$3 mil aproximadamente. Então o custo total não há uma grande diferença, ele vai estar girando aí algo em torno de 117 a 120 mil para um inventário judicial, ok? Então essas são as formas de inventário. Estes são os custos de uma forma bem simplificada, para que a família tenha ideia do quanto vai ter que dispor, principalmente com relação ao prazo. É um valor que tem que ser despendido aí em 60 dias, a contar da data do óbito. E a gente tem que levar em consideração um fator muito importante. Quando ocorre o óbito, há uma dor na família, todos estão de luto. Tem aqueles que estão só esperando alguém morrer para abocanhar uma parte. Nós vamos tratá-los como exceção. E nesse momento de dor, você simplesmente acaba recebendo uma faca no pescoço, ok? Você tem que tratar da destinação dos bens, tem que organizar esses bens, administrar esses bens e, além do mais, tem que realizar a partilha desses bens. E o prazo é muito pequeno e não são todas as famílias que estão preparadas. E aí eu vou até um pouco mais longe. Além de não estarem preparadas financeiramente para arcar com todo esse custo, não há porquê. Porque hoje existem soluções. Hoje, um bom planejamento patrimonial, ele antecede ou até mesmo é feito
concomitantemente com um planejamento sucessório, principalmente com uma redução de custo e que vai trazer paz à família. Não há por que ficarem brigando ou criando expectativas. Você que tem amor pela sua família, realiza o planejamento sucessório de uma forma aonde tudo estará resolvido, bastando levar a registro e junta comercial, registro de imóveis, uma certidão de óbito, que automaticamente a sua vontade ela vai ser realizada. E para isso existe a figura que é um sistema denominado holding familiar. Ok? Nesse canal eu espero levar um pouquinho mais de conhecimento a vocês a respeito dos benefícios que uma holding familiar bem estruturada e elaborada por um profissional experiente, competente e que, acima de tudo, respeite a vontade daquele que deseja levar paz à sua família e que deseja praticar um ato de amor para a sua família, protegendo o seu patrimônio e permitindo que esse patrimônio fique efetivamente na sua família, sem se comunicar com terceiros, sem esse risco de ter que descapitalizar a sua família ou até mesmo rebaixá-la de classe social, tendo que vender parte do patrimônio, talvez até todo o patrimônio, para arcar com todos esses custos. Então eu peço que você acompanhe esse canal, se inscreva, se você achar que é interessante, para que conheça o sistema de holding familiar e pratique imediatamente um ato de amor para a sua família, não permitindo que o seu patrimônio se dissipe, que o seu patrimônio passe para a mão de terceiros, que o seu patrimônio tenha que ser desfeito de uma forma apressada, afoita e desvalorizada para arcar com custas de um inventário, seja extrajudicial ou judicial. Temos ainda um agravante, a alíquota do imposto causa-mortes ela vai subir. Ainda não sabemos quando, mas uma coisa é certa, ela vai subir, porque isso é uma questão de política de Estado, não de governo de plantão. O Brasil ele ainda está desconforme com o que ocorre na grande maioria dos países desenvolvidos, onde o imposto sobre herança chega a 40% e em alguns casos a 60% sobre o valor do patrimônio herdado. E eu tenho certeza que há mecanismos, e você passa a conhecê-los aqui nesse canal, para evitar que, quando ocorrer essa majoração, esse aumento desse imposto, você proteja a sua família. Ele já é alto agora e vai ficar muito mais alto. Bem, este vídeo é gravado em dezembro de 2023 e esses valores, alíquota e custas processuais e emolumentos são válidos exatamente para 2023 nessa data. Ok? Reforço para você mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se esse assunto é de seu interesse, considere se inscrever no canal, deixar o seu joinha e apertar o sininho lá para receber o comunicado e o aviso quando novos vídeos forem disponibilizados no canal. Um grande abraço a todos.